milho é uma das principais culturas agrícolas do mundo e no Brasil não é diferente. Cultivada de norte a sul do país, grande parte da produção é realizada na segunda safra, ou seja, são vários os desafios que o produtor enfrenta para alcançar altas produtividades. A presença de pragas, plantas daninhas e doenças podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura e a qualidade da safra. Por isso, a BASF tem soluções completas desenvolvidas para entregar eficiência e tecnologia para você manter sua lavoura de milho saudável, produtiva e rentável. Siga a BASF nas redes sociais, é só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site www.agriculture.basf.com. Agriculture se escreve agriculture, tá certo? Confira as soluções BASF e encontre mais informações para o manejo eficiente da sua lavoura de milho. Soluções BASF Milho. Mais saúde e rentabilidade para a sua lavoura. Então esse é um vetor muito importante que causa prejuízo, dependendo do grau de infestação ali. Ele, na verdade, rouba a produtividade do milho e é um problema sério. Então esse é um dos alvos que a gente vem trabalhando também dentro da empresa, assim como outros, né, que eu citei para você. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o Hugo Molinari, que está à frente aí da diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Sempre Agtech. O Hugo é engenheiro agrônomo pela UEL, a nossa querida Universidade Estadual de Londrina, onde também fez seu mestrado em genética e biologia molecular e possui doutorado pela Universidade Federal do Paraná em agronomia. Além disso, tem 2 formações aí como cientista visitante também na Inglaterra e Estados Unidos. Hugo, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. É um enorme prazer estar aqui com você, viu, Paulo? Prazer grande aí de poder falar aí com um pouco do que a gente faz, né? E é interessante, né? Como a gente estava até conversando antes, como esse mundo do podcast é interessante, né? Eu conheço o Valdir, que conhece o Carlos Halpe, que indicou o seu nome para estar aqui no podcast, né, cara? Isso é uma coisa legal também desses tempos modernos, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aquela coisa, né? A gente, às vezes, conhece as pessoas assim, e elas estão distantes uma pessoa da gente, né? É muito próximo, né? Esse meio nosso, né? Sim, do cara, agro, né? Acaba que é quase um clubinho, né? É um clubinho, exatamente, um clubinho. E pra você que tá aí ouvindo, já viu, né, cara? Aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque você já viu que aqui o bate-papo vai ser muito massa. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Hugo. E Hugo, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Você já deu uma introdução boa aí, né, no início, né? Então, sou engenheiro agrônomo, né, de formação. E como já passando a minha formação, né, falando um pouco da minha atuação, trabalhei por 15 anos, né, na Embrapa, na área de biotecnologia vegetal. Então, trabalhei um bom tempo
E agora, mais recentemente, passei para o lado do setor privado, então trabalhei muito forte, né, no desenvolvimento da pesquisa na Embrapa, né, a empresa fantástica, né, da nossa, e depois passei para o setor privado. Hoje, na Sempre, eu assumi, então, a diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e nós estamos desenvolvendo agora, né, nessa nova fase da vida, nessa nova fase, né, da minha carreira profissional, desenvolvendo, então, novos ativos, né, que a gente chama, biotecnológicos para o mercado. Estão agregando tanto em plantas quanto em micro-organismos, né, que tem grande potencial de desenvolvimento do nosso agro. Antes aqui da gente começar a gravar, eu fui buscar, né, um pouquinho da sua capivara, né, além do que o Ralph falou, e, né, eu gosto de dar sempre essa olhada. E uma coisa que chama muita atenção dentro desse processo, né, cara, porque assim, pra quem é da área de agrárias, eu lembro, né, cara, eu fiz agronomia também, tinha um pessoal que era muito envolvido com a academia, né, acabou fazendo mestrado, doutorado. Uma das coisas que eu via, assim, o sentimento da galera da pesquisa, né, é que trabalhar na Embrapa, vamos dizer assim, seria um dos maiores prestígios, né? A Embrapa, universidades e tal, né? E você atuou ali naquele ambiente ali por uns 15 anos. A importância da Embrapa não precisa nem falar, né, cara? É um negócio fenomenal que a Embrapa fez e ainda continua fazendo. Mas eu queria explorar um pouquinho esse processo de decisão, né? Porque, assim, conta um pouco dessa experiência de como foi trabalhar ao longo desses 15 anos ali na Embrapa, né, cara? E o que te motivou a fazer essa transição para a iniciativa privada, né? Porque às vezes a gente fica sempre assim, pô, trabalhamos um tempão na iniciativa privada e aí de repente vamos para uma Embrapa. E você fez esse caminho contrário, né? Eu queria saber um pouquinho como foi essa experiência aí ao longo desses 15 anos e também o que te motivou a fazer essa transição aí, cara. Para mim, eu acho que para quem trabalha e segue esse caminho do agro, né? Fazer uma agronomia, fazer um curso assim voltado para o agro, motivação, né? Você poder entrar na Embrapa para trabalhar. É um grande sonho, né? Realizado, na verdade, de poder trabalhar na Embrapa, de poder desenvolver pesquisa, né? Nacional para, no caso, eu tinha uma linha muito forte, né? Na Embrapa para o desenvolvimento a minha cultura principal era cana-de-açúcar, né? Então a cana-de-açúcar é uma cultura importantíssima para o Brasil, né? Para nossa matriz energética. Então sempre trabalhei dedicado à cultura, com a cultura da cana-de-açúcar, desenvolvendo várias pesquisas. Então o que me motivou de fato, né? Então durante os anos que eu fui desenvolvendo pesquisa, fui desenvolvendo conexões, né, com o setor, desenvolvendo conexões com as pessoas, né, com os parceiros, né, que a gente sempre tem, a Embrapa sempre ali, toda hora recebendo empresa A, B, C, D, do setor pequenininho, né, desde do pequeno até o grande, né, produtor. Então a gente tem esse contato muito forte, né. E o que me fez, né, migrar para o lado, que geralmente é o inverso, né, a pessoa, ela tá no setor privado e vai para o setor público, às vezes, né, realizar um sonho, né, de pesquisa no setor público, né, como uma Embrapa, por exemplo. A necessidade de ver algo que eu desenvolvo ou que eu desenvolvi com uma pesquisa de uma maneira muito mais forte e rápida chegar ao produtor rural. Porque você sabe que o setor, o público, ele é muito importante para gerar soluções, para gerar respostas. A Embrapa é uma grande empresa com grandes profissionais que estão ali tentando solucionar problemas de A a Z do nosso agro. Agora, quem que faz de fato a chegada desse produto no mercado, o desenvolvimento e a solução, né, que vem, ela passa então do público e o setor privado ele é muito importante nisso, para levar aquele produto acabado e aquilo ser disseminado e resolver o problema do produtor que está lá no campo, às vezes com problema de uma doença, de uma praga, uma prática melhor, né, para aquela cultura e tudo mais. Então eu sentia muita necessidade, assim, acho que era uma falta, né, que tinha de dentro de mim, né, de fazer assim, puxa, eu queria estar mais daquele lado onde a coisa chega ali prontamente pro produtor, sabe? Entendi. De uma maneira muito mais rápida. Eu acho que foi isso, viu, Paulo? Foi essa necessidade de enxergar um pouco o lado de lá, das coisas, porque eu tava do lado do público, né? Sim, sim. Eu entrevistei, não lembro quem foi da Embrapa, né, que eu trouxe aqui, a gente trocou uma ideia, e ele falou uma coisa que me deixou marcado, sabe? E tem um pouco a ver com isso que você falou. Ele falou assim, aqui a gente faz pesquisa pensando em 15, 20, 30 anos, né? E tá tudo bem a pesquisa no início dela, ela de repente não dá certo, ou ser uma pesquisa que às vezes você vai trabalhar 10 anos nela e você vai ver que de repente não foi da maneira como era esperado, porque o setor público faz isso, né? Ele injeta esse dinheiro, quase que a fundo perdido, vamos dizer assim, nunca é, né? Mas acaba sendo, né? Porque às vezes tem soluções que não dão certo, só que o prazo é muito longo, então você tem que ter uma paciência, né, enorme para
tá ali naquele processo e muitas vezes não vê o resultado de fato chegando lá, né, cara? E pra quem tem esse lance de fazer e ver acontecendo, eu acredito que deva ser um comichão do caramba, né? Poxa, é exatamente isso. Esse é o ponto mesmo. É ver a coisa acontecer, é ver o produto chegar e ver o produto resolvendo a vida do produtor, né? Em alguma coisa que realmente seja importante, né? Eu acho que é isso mesmo. Esse é o ponto. Resumiu tudo, Paulo. Legal, cara, legal. E assim, é legal ver o negócio dando certo ali no campo, né? Eu vejo, né, que uma das maravilhas de você gerar uma pesquisa, até aqui no podcast, gerar um conteúdo, é ele bater lá na ponta e retornar, né? E bater um feedback de volta. Ó, Paulo, não gostei dessa entrevista, não gostei dessa pergunta, ou determinada tecnologia não deu certo, né, cara? Acho que essa volta, ela é muito gratificante pra quem faz o negócio, né? É, exatamente. É isso mesmo. É ter o retorno, né? Ter o retorno de saber que você tá fazendo a coisa certa, né? Ou que você tá fazendo a coisa errada e pode melhorar, né? Bem mais rápido, né? E gastando bem menos grana e tal. E gastando menos, E aí, beleza, você foi pra sempre aí, né? Hoje você tá na diretoria aí de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Pelo que eu pude entender, a Sempre hoje ela tem vários braços de atuação aí, né? Que não só... Porque eu conheço a Sempre do segmento de sementes, né? Mas pelo que eu pude entender, tem vários outros segmentos e você veio nessa leva, né? E você tá imerso nessa parte, vamos dizer assim, de tecnologias disruptivas, né? Que você vai contar um pouco pra gente mais pra frente. E eu queria, na verdade, antes de a gente contar das tecnologias, eu queria explorar uma outra coisa. Porque assim, você veio da iniciativa pública, tá aí há um ano e um pouquinho, né? Na iniciativa privada. Isso. E você tá com uma missão que eu acho que é tão difícil quanto estudar CRISPR, estudar qualquer coisa desse negócio, que é formar a equipe, né, cara? Exatamente. Você tocou no ponto fundamental. Eu acho que assim, pessoas, formar time, acho que é uma das coisas mais complexas que tem, né? Porque você está trabalhando com diferentes tipos de formação, diferentes tipos de pessoas que têm pensamentos bem difíceis. E ainda mais, assim, eu acho que uma coisa que eu posso colocar dentro desse balaio todo aí, é que são pessoas de altíssimo nível, né? Porque a gente tá trabalhando com pessoas dentro de uma linha de fronteira do conhecimento. Então você pega ali doutores, pós-doutores, enfim, pessoas altamente capacitadas, que têm uma personalidade muito forte, né? E montar times de alta complexidade não é uma tarefa fácil, viu, Paulo? Então você tocou num ponto muito importante, mas sem sombra de dúvida, para se formar realmente uma empresa que quer investir em biotecnologia, quer investir em coisas de fronteira, você vai ter que inevitavelmente trabalhar com pessoas com esse perfil, e o grande desafio está em achar realmente as peças, né, que se encaixam perfeitamente dentro do que você está propondo, né? Sim. Então, sem sombra de dúvida, olha, não te tiro nada do que você colocou, que é difícil. É bem difícil. E assim, uma questão que eu gosto sempre de trazer aqui pro podcast, sabe, Hugo, é esse... Porque assim, essa situação que você tá falando é uma situação que a gente não aprende na faculdade, né, cara? Se a gente tá lá na universidade, a gente não aprende. Temos que formar equipes e tal. É um negócio, assim, que a gente aprende na porrada, né? Então, eu gosto de explorar um pouco isso, porque eu queria que você falasse um pouquinho, assim... Porque, assim, você tá num projeto bem complexo, e eu não tinha parado pra pensar nesse ponto de vista, né? De você tá formando uma equipe, mas de gente muito foda, né? Gente que tem um conhecimento muito acima da média. Pensando nos desafios que você tem pela frente, o quão complexo tá isso hoje dentro da sua atuação, sabe? E que dicas você daria também, né? Porque tem gente que tá ouvindo a gente aqui agora que também tá passando pela mesma situação, né? Eu vou dar uma dica pra você que eu acho que é o que eu acredito e é o que eu converso com as pessoas que estão aqui, que são os primeiros, né? Vamos dizer assim, a formação de base do time, né? Que está sendo construído à medida que a gente vai selecionando esses talentos, né? Então, assim, a dica que eu dou, não existe fórmula para isso, né? Não existe fórmula, mas primeira coisa que eu acho que para montar um time, você tem que selecionar pessoas com um caráter muito bom, assim, pessoas que estão ali leais, né? Ao que você realmente está, o propósito, né? Um propósito, eu acho que esse é um ponto. Além disso, eu acho que a questão da formação, vamos supor que a pessoa não tenha toda a formação necessária. Falta um conhecimento ali, isso é treinável. Então, conhecimento é capacitado, é treinável, mas caráter não. Então, isso eu acho que é um ponto fundamental para se formar qualquer time. Time de alta performance, time que realmente trabalha como um time, né? Que a gente vai falar, como uma equipe, claro, mesmo, coesa. Outro ponto fundamental que eu daria como dica, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, e essa eu acho que é a base da construção de uma equipe de alta performance e unida, né? É você conseguir formar
A gente brinca, né? Que fala assim, ó, nós temos que ter os 10 primeiros. Mas aí eu peguei, assim, para formar o núcleo duro, né? Uhum. O núcleo duro do time, né? Mas aí até numa conversa muito engraçada que a gente teve aqui até com a gerente, né, de biotecnologia, eu falei, por que não os 12 primeiros, como os 12 apóstolos, né? Que vão disseminar todo o conhecimento pro time depois. Então, quer dizer, é só uma brincadeira, mas eu acho que isso aí faz todo sentido, juntando com a primeira parte que eu falei. Legal. Então não tem fórmula. Exato. Me lembra muito o livro, aquele Empresas Aceitas para Vencer, uma coisa assim, né? Que é do Jim Collins. Isso. Que é assim, você traz as pessoas, né, que são boas, põe dentro do seu busão lá, e depois você vê em que lugar que você coloca eles, né? Exatamente. E depois essas pessoas que têm todo, vamos dizer, esse conceito consolidado, né? Eles vão disseminar isso para os outros. Então, se você tem essa base muito bem feita, o resto do time, ele consegue trabalhar dentro da mesma lógica, dentro da mesma perspectiva. Que é a tal da cultura, né? Que hoje se fala muito. Exatamente. Né? Que se fala muito, né? Exato. E pouco se aplica, né? Pouco se aplica, exatamente, cara. Essas são as vantagens também de começar um negócio no início, né? Porque assim, eu vejo que na sua área, inovação, quando a gente fala de inovação, a minha visão é que ela é uma coisa completamente diferente do modelo de empresa que a gente conhece, né? A gente pegar inovação é um negócio totalmente, né, pra frente da fronteira, igual a fronteira do conhecimento tá à frente, tá além, né? E quando a gente pega isso, parece que não orna, né? Tipo assim, a empresa antiga, daquele sistema normal e pra frente ali. Exato, e se você for pensar num esquema mais antigo, eu posso usar até o próprio exemplo da Embrapa, né? Então você tem uma hierarquia muito bem definida, né? Então um sistema de hierarquia, onde tem, né, os cargos ali abaixo, né, os níveis das pessoas, e tem uma linha de comando top-down, né? Uhum. Entre os cargos, né? Mas hoje o mundo é muito prático pensar em hierarquia, porque você tem uma linha de comando muito bem estruturada. Mas se você for ver bem como as coisas têm que acontecer hoje, com o mundo que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, os mais jovens, né, que estão chegando aí no mercado de trabalho, você não pode ter aquela figura do cara que chega, manda e o outro obedece, né? Então você tem que ter uma estrutura onde você seja a pessoa, o líder facilitador, né? A pessoa que vai ali e tá ali para ajudar todo mundo nas coisas e para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então você não é aquele cara que chega, aqui eu sou o chefe, eu mando e pá, bate na mesa. Você é um cara como mais um, e você tem o papel de ajudar aquele que tá lá embaixo, né? A fazer com que ele tome gosto pela coisa e ele consiga render como todo mundo, né? Como uma engrenagem, né? Um pedacinho, né, da engrenagem para todo funcionar. Então é uma mudança grande, sabe? De novo volta em cultura, de novo volta em novos modelos para gestão, né, de empresas e tudo mais. Cara, é muito complexo isso, né? Tem fórmula para tudo, né? Você vê, você lê livros aí, livros e livros mostrando, tem assim metodologia X, segue essa outra aqui. Mas no fundo, muito da coisa vai muito do jeito como a pessoa trata as outras pessoas, né? Da forma como você lida no dia a dia com as questões, né? Tem muito feeling por trás disso, né, Paulo? Tem demais, cara. E assim, e você vê essas teorias, né? Eu brinco que são teorias que é tipo arroz requentado. Tem ali o arroz, aí o cara na próxima pega e coloca o ervilha, no outro ele coloca E no fundo é a mesma coisa. No fundo é a mesma coisa, a base é a mesma, né? A base é a mesma. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller.
Mas, cara, agora entrando mesmo no fio aí de pesquisa que vocês desenvolvem, né? Pelo que você me comentou, e aí você me corrige, né, se eu tiver errado, a gente tem um desafio da agricultura, eu digo brasileira, né, porque a gente está inserido aqui, mas vejo que seja mundial esse negócio, que é a gente ter uma agricultura mais sustentável. E eu tô dizendo sustentável aqui, até coloquei no nosso roteiro aqui entre aspas, né? Porque às vezes a gente pensa só no ambiental e esquece os outros pilares ali, que é o econômico e o social. Exato. E a linha de pesquisa que vocês estão desenvolvendo, pelo que eu pude perceber, ela tem esse ponto em comum. Quer dizer, é você ir para uma área de biológicos ou você melhorar a eficiência de aproveitamento de um nutriente, por exemplo. Então, as linhas que as pesquisas estão trabalhando hoje já estão indo muito nesse sentido. E que faz todo sentido, né? Porque ela tem um retorno econômico dentro desse processo também. Mas dentro desse contexto, conta um pouquinho dos projetos que vocês estão desenvolvendo, as implicações que esses projetos também vão trazer num futuro, eu não diria nem muito longe, né? Acho que é um médio prazo aí. Médio. Conta um pouquinho pra gente, cara. As linhas de pesquisa dentro da... Eu posso chamar assim, que na verdade a Sempre Agtech é a grande holding, né, da empresa, e a gente está seguindo agora, nascendo, né, a empresa que a gente chama de WIN. A WIN é o braço, né, da Sempre, dedicado então a desenvolvimento de ativos disruptivos, né, para o mercado. E dentro dessa linha da WIN agora, né, que faz parte da holding, da Sempre, Agtech, a gente tem como carro-chefe, eu acho que o primeiro produto que eu poderia citar aqui, que tem essa pegada mais sustentável, né, os produtos à base de RNA. Esses produtos, eles realmente são bem interessantes, porque o código genético nosso, ele tem, basicamente, todos os organismos vivos, eles têm DNA, RNA e proteínas, né? Então, isso muda conforme as bases que tem ali na sequência genética. Qual que é a ideia de utilizar produtos à base de RNA, que é a molécula intermediária, né? Entre o DNA e a proteína, né? Então, a gente interromper essa mensagem, né? Que é o que é traduzido do que está na sequência do gene, né, que está no genoma do organismo alvo, e a gente interrompe isso, né? Essa mensagem, ela não consegue ser traduzida numa proteína. E como é que a gente faz isso? A gente consegue fazer uma identificação, isso em laboratório, né? Tem técnicas de bioinformática que a gente trabalha, identifica alvos em organismos que a gente, né, que são importantes para a agricultura, que causam doenças, ou insetos praga, ou plantas daninhas que roubam a produtividade de culturas. A gente vai nesses organismos, a exemplo, né? Bulva, capim amargoso, nematóide, percevejo, enfim, Spodoptera, né, lagarta do cartucho. Então, todos esses são problemas sérios, né, da agricultura, né, importantes para milho, para soja, para outras culturas, né, de importância agrícola, e a gente desenha alvos específicos no genoma disso daí. Basicamente, o que a gente faz? A gente silencia ou desliga um gene que vai codificar para uma proteína essencial para o desenvolvimento daquele determinado organismo. Então, quando você interrompe essa mensagem, você desliga um determinado processo metabólico importante para aquele inseto sobreviver ou para aquela planta daninha sobreviver. E isso é tão legal, cara, porque a gente desenvolve essa molécula baseada, porque é um novo princípio ativo, né? Pensando assim num agroquímico, né? Que tem uma molécula ali que tem toxicidade, tem toda a questão negativa, vamos dizer assim, né? Umas mais, outras menos, né? Essa não. Essa é desenhada especificamente para controlar aquele determinado alvo e ele tem toda uma segurança por trás para atingir a buva, mas não atingir a soja, o milho, o algodão, a abelha, a joaninha, o humano, né? Então ele é muito específico para o alvo. Então ele tem essa questão também de especificidade ao alvo, questão de ambientalmente, porque é uma molécula que ela não interfere em nenhum outro organismo, ou na fauna, ou na microflora do ambiente, né? Então, toda essa análise prévia para eu saber, ele atinge fora do alvo, é feita previamente, né? Então, são feitos estudos para a gente garantir de que ela só atinge aquele alvo e não outros. E o mais legal de tudo, cara, é você poder pegar isso daí, Paulo, pulverizar como se fosse um produto, né? Que é usado normalmente como agroquímico, e é uma molécula baseada em RNA. A exemplo, assim, só para quem está nos ouvindo aí entender, é exemplo da vacina da Pfizer. Eu acho que é a coisa mais fácil de entender. Eu ia perguntar isso para você. É a coisa mais fácil para o cara entender. O que ele está falando aí, meu Deus, né? Esses defensivos que a gente chama de biodirigidos. A molécula da Pfizer é uma molécula de RNA que foi desenvolvida pela empresa Pfizer, né, a farmacêutica Pfizer, e que a gente injetou. As pessoas injetaram no seu organismo para controlar a doença, a pandemia de Covid. Então, a exemplo disso, a gente
pode extrapolar que a gente pode desenvolver um produto muito interessante, muito específico, muito amigo do ambiente para controle de insetos, de doenças importantes, plantas daninhas e entre outros, né? Porque é universal, né? O código é universal e a gente tendo inteligência e desenvolvendo todo um pipeline que a gente chama, né? Todo um protocolo aí de escolha de alvos, a gente consegue desenhar para o organismo, qual ele for, a gente consegue desenhar bons alvos. Então esse é um, tá, Paulo? Esse é um que eu acho que é o carro-chefe. A gente consegue revolucionar o mercado aí num médio prazo, né? No desenvolvimento dessa tecnologia baseada no RNA. Uma pergunta de gente leiga, tá? Eu sou agrônomo, mas sou agrônomo de escritório hoje em dia, tá? Mas assim, eu tô pensando aqui que, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhei no Pará, lá, Hugo, lá tinha uma praga, uma praga não, era uma planta daninha que era, assim, cara, nossa, era muito foda de controlar, que era o capeta lá, que eles chamavam capim-capeta, um negócio assim. Que é o... Como é que é o nome, cara? Era um páspalo, sabe? Pensa num negócio difícil de controlar. Difícil de controle, Impossível, porque é uma forrageira no meio do pasto. Quer dizer, se você jogasse qualquer produto pra matar, você matava o pasto também. Então era muito difícil de controle. Então, nesse caso em específico que eu tô falando, daria pra desenvolver um negócio assim, eu jogo em área total e a hora que pega naquela em específico, ele vai matar? É isso mesmo? Cara? Atuar. É isso mesmo. Porque é baseado, por exemplo, se eu não conheço, eu tenho determinada, pode ser esse páspalo, pode ser o pé de galinha, né, que eu acho que todo mundo conhece aí, e que tá causando, tá tendo já resistência, né, o glifosato, né, em vários locais, Mato Grosso também tá aparecendo muito, né, pé de galinha resistente a glifosato. E aí, o que acontece? Você pode sim, uma vez estudando isso, tendo a informação do gene, né, do genoma daquele pé de galinha, daquele mato, você consegue desenhar alvos específicos para controlar aquele determinado e não, o desenho é tão específico, né, Paulo, que ele é isso que você falou, ele atinge aquele alvo e não nenhum outro alvo ao qual não foi feito o desenho para aquilo, né? Então é muito específico, né? Então isso dá para fazer para qualquer alvo, teoricamente para qualquer alvo, para vírus, para fungos, né? Para enfim, por exemplo, um alvo que a gente está mirando, porque é um problema sério, né? Para a questão do milho, né? É a cigarrinha do milho, né? Que causa o enfesamento, né? Da cultura do milho. Então esse é um vetor muito importante que causa prejuízo, dependendo do grau de infestação ali. Ele, na verdade, rouba a produtividade do milho. E é um problema sério. Então, esse é um alvo, esse é um dos alvos que a gente vem trabalhando também dentro da empresa, assim como outros, né, que eu citei para você. Então, sim, teoricamente dá sim, Paulo, para trabalhar, só que lógico, né, cada vez que você coloca isso dentro de uma linha de pesquisa, é todo um desenvolvimento que leva tempo, né? Mas sim. Eu falei capim-capeta, mas eu errei, tá? É navalhão, lembrei aqui agora. Navalhão, tá. É isso aí. Então tá. Mas legal, mas tem mais pesquisa também, né, que vocês estão desenvolvendo aí. Sim. E aí saindo então da linha de produtos à base de RNA, a gente vem investindo fortemente na parte, como você mencionou no início, de eficiência no uso de nutrientes. A exemplo do nitrogênio, né, que é gramíneas em geral, né, a gente sabe disso, que consomem muito nitrogênio, né, o milho, né, sorgo, cana-de-açúcar, enfim. As gramíneas, em geral, elas consomem muito nitrogênio. Dentro do custo de produção de uma cultura, ele corresponde a uma fração muito grande, né? Se você pensar milho, 25%, né? Então, quer dizer, vamos dizer assim, é um alvo bem interessante para se atacar, né? Qualquer coisinha que você conseguir tirar ali já é muita coisa, né? Você já consegue minimizar e dar lucro, né? Pro produtor ali no final das contas, né? Então, a gente está investindo nessa parte de nitrogênio, não só na planta, né? Para aumentar a eficiência do uso de nitrogênio pela própria cultura, usando tecnologia de edição genômica, que é outra, que eu acho que do CRISPR, né, que eu posso falar mais adiante também. Então, fazendo a modificação do genoma, fazendo com que ela tenha uma maior capacidade de uso daquele nitrogênio, consequentemente, ela vai demandar uma menor adubação, né, nitrogenada, e isso, no final das contas, diminui custo de produção. Mas não só isso, Paulo, a gente também está com uma linha de pesquisa com micro-organismos, né? Então, micro-organismos que são esses que fazem a fixação do nitrogênio atmosférico. Então, eles pegam o nitrogênio, convertem ele, né, para nitrogênio assimilável. Então a planta consegue, então, também com esses micro-organismos, né, que também já são utilizados aí na linha de biológicos de muitas empresas, a Zospirilo é um deles, já fazem esse trabalho. Só que com uma eficiência bem baixa hoje ainda, né? Uma eficiência bem baixa. Se a gente conseguisse buscar novos micro-organismos, e não só micro-organismos na natureza, né?
mas modificar o genoma deles, né? Usando a tecnologia de edição também, e fazer com que eles se tornem mais eficientes ainda, a ponto de, talvez, fazer com que a fixação compense 50%, vamos dizer, né? 50%, 60% da demanda de N. Isso é um grande ganho, né, para a agricultura. Então, nós estamos investindo nisso também, dentro da empresa. Legal. E a outra linha também, só para finalizar, porque senão eu fico aqui, nós vamos gastar um tempo danado aí, né? Mas a última linha que nós estamos investindo, que eu acho que vale a pena mencionar, e é muito louvável de uma empresa 100% nacional fazer isso, é a gente desenvolver os seus próprios eventos transgênicos, né? Porque a maioria dos eventos, a maioria dos traits que hoje tem no mercado para controle de insetos, herbicidas, enfim, tanto em soja quanto milho, algodão, né? Só para citar as principais, né, culturas que incorporam, né, os transgênicos, né? As tecnologias dos geneticamente modificados, vem de fora, né? São de empresas multinacionais, né? Então, uma empresa que consegue desenvolver isso, consegue fomentar isso dentro de um centro de pesquisa, né? E fazer com que a gente consiga entregar para os produtores um produto que seja mais competitivo, nacional, isso é bem legal, isso é bem louvável também. Por isso que esse é um dos motivos que eu também, dizendo aí, né? Vamos complementando lá no início. Sim. Que eu falei, né? Da minha migração, né? Também um dos motivos que eu tô na empresa para a gente tentar desenvolver tecnologia 100% nacional e chegar isso pro produtor para tentar mudar a vida deles com um preço mais competitivo, vamos dizer assim, né? Cara, eu vejo o momento que a ciência agrária hoje vive tem muito a ver com o que viveu sei lá, há meio século atrás, né? No sentido de que a gente, no passado, usava muitas tecnologias, tipo assim, construção, se a gente for lá na Exalc, onde eu estudei, as construções lá dos estábulos eram igualzinho lá na Europa, né, cara? Nada a ver, né? Uma Exato, coisa com a outra, e a gente usava aquela tecnologia, né? Aquela tecnologia da época. E hoje, eu acredito muito nisso que você comentou, né? Da gente começar a desenvolver, porque assim, nós temos um ambiente, regra geral, muito peculiar, né, cara? E cada região do Brasil é muito diferente uma da outra, né? Então, quando você faz algo muito específico para aquela região, acredito que tende a ter um resultado melhor, né? Então, faz todo sentido. Com certeza, Paulo. Eu acho que a gente customiza a pesquisa, a gente atende às necessidades nossas, regionais, a gente consegue regionalizar, né, a pesquisa e, ao mesmo tempo, trazer tecnologias que talvez, se você for pensar o milho, por exemplo, o clima nos Estados Unidos são milhos de base temperada. Nós somos tropicais, ambiente tropical. Então, muita coisa, algumas se aplicam, outras não. Então, desenvolver tecnologias que sejam adaptadas, desenvolvidas e, mais importante, eu acho que, Paulo, dizer também, é absorver os nossos talentos, né, os nossos profissionais que estão aqui, né, que estão sendo formados na Exalc, na USP, na Unicamp, a citar várias, né, posso citar a minha UEL também, né, UEL, o UEM e todas essas universidades que formam profissionais excelentes, mas que muitas vezes não conseguem ter oportunidades aqui no país e vão embora, né? Vão pro exterior, né? E quanto mais aplicado for, mais gente como você vai estar querendo entrar nesse universo aí também, né? Cara, e isso é muito legal porque você consegue trazer de novo um ciclo muito virtuoso pro país, né? De fazer com que a nossa inteligência, os nossos talentos, a nossa massa crítica fique aqui e faz com que o país se torne, quer dizer, se você falar, né? O nosso agro já é muito importante, pujante, né? Gigante. Cara, você imagina se você consegue pegar e agregar todas essas tecnologias com o potencial que a gente tem, né? Nosso mesmo, né? Sem trazer nada de fora, porque muito desses recursos que as multinacionais, empresas grandes colocam, volta tudo para eles fora, né? Claro. Cara, se a gente retroalimenta, né, nosso sistema aqui, cara, olha, não tem para ninguém, né? Eu acho que já não tem, né? Você imagina com toda essa canalização de inteligência aqui dentro, né? Eu lembro que eu ouvi uma vez um podcast no Café Brasil, né, com o Luciano Pires, e ele sempre dá esse exemplo, sabe? Que uma vez ele fez um ciclo de palestra aqui no interior de Mato Grosso, né? E aí encontrou com um grupo de americano, eu acho, norte-americano, sei lá como é que foi esse lance. E aí ele comentou que eles estavam conversando e tal, e aí o produtor falou assim, o produtor norte-americano falou pra ele assim, pô, eu não consigo entender vocês, cara. Vocês não têm porto, vocês não têm estrada, ataca bicho, fungo, os carai, tudo Cara, vocês batem pau a pau com a gente. Imagina o dia que vocês tiverem tudo isso aqui, né? Que a gente tem lá. Então, cara, é muito louco isso, né?
É muito louco. E a gente tem potencial pra fazer isso, cara. Demais. É vontade, né? É vontade de fazer, porque a competência pra, no fim das contas, colocar na estrada isso aí já tem, né, cara? Já temos. E, Hugo, queria entender um pouquinho, porque assim, os projetos que você contou aí, cara, são todos projetos muito, muito, muito legais, tanto do ponto de vista técnico, quando a gente pensa para analisar tecnicamente, né, os projetos são muito interessantes. Quando a gente pensa no benefício que isso aí vai trazer para a agricultura de um modo geral, também é super legal, né? As possibilidades que isso aí se abrem, né? Com esses estudos e tal. Mas aí eu queria voltar num ponto que a gente comentou ali atrás, porque assim, a gente está falando de futuro, a gente está falando de muita coisa a ser desenvolvida, mas aí eu queria voltar assim, como que, na sua visão, os profissionais do agro, né? Pessoas aí, engenheiros agrônomos, enfim, como esses caras podem se preparar e também como os produtores, eles devem se preparar para enfrentar esses desafios. Porque vão ser várias quebras de paradigmas nas próximas décadas aí. Cada vez mais rápido, né, cara? Então como que essa turma se prepara, velho? A gente já tá vivendo uma mudança, assim, rápida, né, de acesso à informação, assim, maçante, né? Então, quer dizer, a informação está disponível, a gente tem que traduzir essa informação, dado, não sei o quê, tudo que aparece pra gente, na verdade, dados, informações úteis, né? Sim. Informações que a gente possa usar aquilo, não só no nosso cotidiano, na nossa vida, né, mas no agro, né? O agro tá passando por uma mudança enorme, né, de fazendo integrações de várias ferramentas, né, de inteligência artificial, de drone, cara, você imagina, né? Biotecnologia com um drone, com um dado que vem de satélite, dado de drone, dado... Quer dizer, é um mundo de informação na nossa mão e que muita gente, por exemplo, os produtores que não conseguiram e que às vezes muita gente não consegue acompanhar essa coisa de aplicativo, de coisa na sua mão, na palma da mão que você resolve o problema. Cara, a nova geração, eu já vejo assim que a nova geração já nasceu nesse mundo, já tá imerso aí, né, no mundo, né, digital, tudo. Tem mais facilidade. E eu sinto que a absorção dessas coisas, quem é hoje no agro, vamos dizer, os mais velhos, né, que estão assim no agro, vão viver e já estão vivendo, né, uma mudança assim drástica que às vezes assusta, né? Eu vejo, às vezes converso com alguma pessoa, o cara não sabe nem mexer no aplicativo direito ainda, e nem sabe como é que aquilo se traduz, né? Mas uma pessoa mais jovem, aquilo ali é natural, né? Para ela não vê dificuldade nenhuma, né, em traduzir, em processar a informação, um monte de gráfico e tal, combinar essas coisas de uma forma muito inteligente. Então, eu acho assim, o agro de hoje e o agro que está em transição de hoje para daqui, eu não preciso nem dizer muito, daqui 5 anos, né? Uhum. Cara, vai ser uma coisa assim, impressionante. E se a gente conseguir fazer com que as pessoas, ou essa nova geração, consiga realmente entender a importância que o Brasil tem e que o agro do Brasil tem, para justamente utilizar essas informações de uma forma muito mais, pensando que a gente é uma potência tão grande que a gente tem que botar inteligência, cada vez mais inteligência, para extrair o máximo da informação, é isso que o Brasil precisa. Porque a gente não se pode, eu acho que não pode mais, Paulo, pegar e falar assim, pô, a gente é um grande produtor de soja de grão, grande produtor de soja, de milho grão, grande da matéria-prima. A gente tem que pegar e fazer o processamento em produtos de alto valor agregado e vender aquilo que vale e quando você agrega valor, vale 1.000. Sim. É o que acontece. Você manda isso aí, exporta grão para os Estados Unidos, para, enfim, Europa, para onde que for, os caras processam aquilo e vende para nós valendo 10.000. Sim. Um item lá processado a partir daquela matéria-prima. Então, essa mudança de mentalidade é que a gente tem que ter mais ainda do que a gente já está tendo hoje. Legal. Usar as ferramentas, usar toda a informação que a gente tem na mão para fazer o quê? Converter isso e gerar produtos de maior valor agregado, porque ficar só na matéria-prima não é por aí. Não pode ser mais por aí, eu acho. Legal, hein, cara? Assim, eu acho legal esses papos assim, porque abrem várias janelas, né? Na minha visão, eu particularmente não conhecia muito dessas linhas de pesquisa, nunca foi a minha área de atuação, né, cara? Mas eu vi você falando aí, puta, já me veio na memória o lance do navalhão lá, né? E eu sei que tem outras pragas, doenças daninhas que são um problema danado aí pelo
pelo Brasil todo, né? A gente tem essa particularidade, então é super legal saber que estão sendo desenvolvidas técnicas, enfim, coisas que vão poder ajudar nesse processo, cara. Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui no AgroResenha. Queria não, né? Estou agradecendo. Espero que quem esteja aí do outro lado também tenha entendido aí o trabalho que o Hugo tem feito e as implicações que isso aí vai trazer para nossa agricultura também. Então, cara, muito obrigado e parabéns mesmo de verdade pelo seu trabalho aí, viu? Opa, Paulo, muito obrigado. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar um pouco do que a gente tá fazendo. E se tocou o coração de alguém aí, né? E que a gente possa ter novos agrônomos, novas pessoas aí trabalhando, né? E que possam se identificar, né? E contribuir, porque precisa, viu? Precisa de muita gente boa. Legal. E fala aí, como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, pedir um emprego, sei lá, né? Só para fazer aí um merchan, né? A gente tá indo para São Paulo, então o Centro de Referência em Biotecnologia da Sempre, Agtech WIN, vai ser construído então dentro de São Paulo, especificamente dentro do IPT, que é um instituto muito renomado, né, no estado de São Paulo, que tem um programa interessantíssimo, né, que abriga várias empresas dentro desse IPT Open Experience, e nós somos mais uma empresa lá dentro desse ecossistema de inovação, junto com tantas outras empresas grandes, e quem quiser, depois no segundo semestre, podem procurar a gente lá em São Paulo. Show, bom demais, cara, legal. Bom, agora vamos aqui pro nosso glorioso quiz aqui, a gente tem um quizinho no final, vamos nessa? Vamos lá. Quiz. Ó, cara, é muito tranquilo, vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Beleza. Hugo Molinari, conta pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Olha, U2. Ó, tá bom. A música do U2 é a música With and Without You. Ah, legal, essa música é boa, top. É. E conta pra gente aí, Hugo, qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara, o lugar mais legal que eu já visitei foi a China. Que lugar fantástico, meu amigo. Você foi pra onde lá? Olha, eu fui em Xi'an, onde tem os guerreiros de Xi'an. É um lugar fantástico, que eu acho que vale a pena, mas aí você tem que viajar mais pro interior, né, da China, que vale a pena. Conhecer, né, que os pontos que tem a muralha da China. Mas assim, dos lugares que, assim, somando, né, que eu fui pra Pequim, fui pra Xangai, fui pra Xi'an, desses 3 lugares que eu tive. Uma única vez, né? Cara, voltaria várias vezes, porque é muito rico culturalmente, é maluco, as pessoas você não tem inglês, né, ali, quase ninguém fala, e você não entende também as pessoas, né, e eles também não te entendem, então você fica meio assim, sabe, uma coisa bem interessante, é tudo na mímica, né, você quer comer, você pede 2 desse, aí quando veio tudo errado, né, porque você não sabe o que é, né, muito legal, cara, vale super a pena aí. Cara, eu compartilho de vocês, eu tive na China em 2017 também, cara, é um negócio muito surreal, porque é totalmente, assim, eu sou de ascendência japonesa, né, então, assim, tem algumas coisas que são levemente parecidas, mas, cara, muito diferente, assim, é uma coisa fora do comum. Eu lembro que eu pedi água gelada, né, traz uma água gelada, né, aí a pessoa não entendia, assim, tipo, água gelada, tipo, ninguém toma água gelada aqui. Cara, você pediu uma coca, vinha uma coca quente. Não, tipo cara, assim, não, só eu lembrei agora que você falou disso, eu acho que eu pedi a coca, eu queria uma Coca-Cola, né, coca, aí ele veio com uma colher. Aí eu, não, colher não, coca. Eu não sei se a palavra soava alguma coisa parecida com colher, sabe? Mas era muito maluco, cara. Legal, cara, muito legal, muito legal. E conta pra gente aí, Hugo, qual foi a sua especialidade na cozinha, cara? Qual foi não, né? Qual é? Olha, eu sou muito ruim na cozinha, mas macarrão à bolonhesa é bom, meu. Ó, tá bom, já tá bom. Tá melhor que muita gente aí já, viu? Macarrão bolonhesa dá pra comer. Show demais. E, cara, indica um livro aí pra gente que de alguma maneira mudou sua visão e que você pode compartilhar com a gente aí. Eu vou compartilhar o último que eu tô lendo, não terminei ainda, né? Mas eu acho que vale a pena pra quem quiser ler, eu acho que traz muito do equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O livro chama Essencialidade. Então, tô terminando, não terminei de ler ainda não, mas eu acho que é um livro muito interessante para você ter algumas reflexões aí sobre a sua vida, né? O que você faz no trabalho, tem o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, se deixar de fazer algumas coisas que talvez não sejam tão importantes, né?
Por isso, eu acho que vale a pena uma dica, né? Legal. Esse livro é muito legal mesmo. E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Cara, é difícil essa pergunta, mas, assim, eu chegar lá pra ele e falar assim, cara, acredita no seu potencial. Só né? vai. Porque vai, corra atrás dos seus sonhos. Porque, assim, é muito difícil, é uma época que você tá muito inseguro, né? É muito jovem e tal, e às vezes você não acredita muito naquilo que você é, né? No potencial que você tem. Então, se pudesse dar um reforço naquela época lá, cara, vai lá. Só vai. Segue em frente. Legal, né? Cara, legal. Muito bom. E, ó, pra você que ouviu esse episódio meu com o Hugo aqui até agora, eu tenho certeza que você viu o valor nele, né? Afinal, você tá aqui com a gente até agora. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo. Então, assine o podcast nos principais agregadores de podcasts aí, no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Só buscar lá por @agroresenha, tudo junto. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestões de entrevistados, se quiser mandar um oi pra gente aí, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar lá em redeagrocast.com.br. Hugo, nem sei como te agradecer, cara. Eu sei que você tem inúmeros afazeres aí. Então, muito obrigado por você ter participado aqui. Eu sempre finalizo com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Quer saber qual que é, não? Manda ver. Se chover, não precisa molhar a horta aí, não, tá bom? Fica tranquilo. Maravilha, cara. Olha, um grande prazer, cara. Viu, Paulo? Pra mim foi um grande prazer participar desse podcast aqui. Foi muito divertido, né? E também muito informativo, né? Legal, é isso aí, cara. Muito Esse bom. é o grande objetivo. Muito bom, muito legal. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.